Boa noite, vamos falar hoje sobre Maria Graham mais uma vez com a Denise Porto. Bem-vindos. Deixa o pessoal chegar. Então, amanhã teremos uma nova live que vai ser com a Lídia, amiga minha lá da história, pesquisadora, arqueóloga, está fazendo mestrado em arqueologia e ela vai falar com a gente sobre o Valongo, o bairro do Valongo. Vai ser uma coisa bem legal. Boa noite a todos aí, bem-vindos. E foi uma semana bem intensa em termos de lives, bastante coisa que a gente veio falando aí. Muito bem. Cadê a Denise para a gente fechar aqui a dobradinha? Pois é, a gente, quer dizer, tá uma overdose de século XVIII, né? Ainda bem que tem a live com a Denise para passar para o século XIX. Chegou, muito bom. Pede para entrar, menina? Vamos lá. Com relação ao Valongo, a gente está querendo fazer uma pegada mais voltada assim para o bairro mesmo, né? Sobre quem morava lá, como é que funcionava o bairro, o porquê desse bairro, vai ser por aí a coisa. João! Bem-vinda! Tudo bem? Agora sim! Ah, garota! Agora sim, tamo junto! Olá! Beijão para todos, beijão para você especialmente. Boa noite a todos, boa noite a você, obrigada, estou super feliz. Você tem que me convidar para suas lives agora. Uma retribuição, assim. Então, olha só, você sabe que a nossa última live me deixou cabreiro, viu? Eu falei, caramba, eu falei um negócio que deve estar errado. Aí quando eu peguei o vídeo e vi o vídeo, eu errei. Parece até o Maluf, né? Quando ele sugeriu o FIFA. Você errou! Eu errei. Hã? O que foi que você errou? Eu errei pelo seguinte, porque eu lembro há uns anos atrás que você tinha me comentado que a Maria Graham teve no Palácio de São Cristóvão. Sim. E eu tinha feito uma pesquisinha rápida para você sobre isso e eu tinha falado que a Maria Graham ela se hospedou no torreão norte do palácio. O Palácio de São Cristóvão, a fachada dele é para leste. Então, para quem está olhando para o palácio, do lado direito de quem olha é o torreão norte e o do lado esquerdo de quem olha é o torreão sul. E quando você mostrou a gravura, o que aconteceu é que no Instagram fica invertido. E você mostrou a gravura de uma gravura muito antiga, na qual... O que aconteceu que você sumiu? Caiu aí? Caiu! Mas não caiu a conexão. Não caiu a conexão. Então, isso é que importa. O que aconteceu aí? Peraí que eu vou fazer uma coisa agora mesmo. Peraí. Tá. Pronto, acabou o problema. Tá fixado. Então, a questão é a seguinte. Naquele desenho que você mostrou, não sei se você está com ele aí. Sim. Mostra de novo, por favor. Levanta um pouquinho mais. Isso. Então, tá ao contrário. Tá ao contrário na tela. O Instagram ele inverte a posição. Esse torreão aqui é o norte. Quando eu olhei para o desenho, eu pensei que era o sul. Aí eu falei, sala de música de Dom Pedro. Nada a ver, cancela, esquece. É o contrário. Entendeu? Então, qual que é o negócio? O torreão norte, que é esse que a gente está vendo na gravura mais ao revés, ele era o primeiro dos torreões que foi construído, tá? Sim. Depois foi construído o outro. Só que o outro é diferente. Repara que esse torreão original, ele tinha um chapéuzinho.
A Maria Isso. Graham ficou nesse chapeuzinho aí, entendeu? Ela ficou nesse chapeuzinho, acima dos apartamentos da dona Leopoldina e das filhas. Exatamente. E o que que vai acontecer? Posteriormente, se não me engano, foi na época de Dom Pedro II, o Torreão Isso. Norte ele foi remodelado para ficar igual ao Torreão Sul, porque o Torreão Sul era quadrado, não tinha esse chapeuzinho, entendeu? Aham. De modo que o apartamento no qual ela ficou alojada deixou de existir. Sim, Então, até antes do incêndio, ali naquele lugar, o que que havia? Havia uma escada de madeira muito bonita e dava acesso ao terceiro piso, no qual tinha uma sala de cinema e também sim. havia acesso para o arquivo. Infelizmente, tudo isso queimou, já não existe nada mais disso. Então, Infelizmente. é impossível agora, mas a ideia é mais ou menos essa. No terceiro andar do Torreão Norte, à direita de quem olha para o prédio, ali ela se alojou. Sim, Cadê tu? exatamente. Estou aqui. Então pronto, agora está resolvida. É a errata da live anterior. Mas a gente parou a nossa história nisso. Quer dizer, você estava contando que ela veio com o marido, que eles sofreram muito com o impacto de ver a escravidão, a escravização dos africanos ali em Recife, em Salvador, que o marido adoeceu, que ela Sim, se tornou viúva no Chile, permaneceu lá, o que, 9 meses que você disse, não foi? exatamente, 9 meses. Depois E voltou, voltou e se surpreendeu com o Rio de Janeiro renovado pela família renovado, real. E, isso. e como E é que com ela um casal de escolheu? imperadores, jovem e muito querido pelo povo, e ela ficou com aquilo assim, ela ficou completamente tomada de simpatia pelos imperadores, e ela teve aquela vontade louca de ser a preceptora das princesinhas, a professora, governanta das princesinhas, que para ela seria uma boa saída para ter alguma coisa que a motivasse a educar, a ter uma perspectiva fora da Inglaterra, porque na verdade ela só pensava em voltar para a Inglaterra. Mas de repente ela pensou: nossa, esse casal de imperadores, essas filhinhas tão bonitas, tão assim, largadinhas para ela, porque não tinha ninguém aqui no Brasil que pudesse educar bem aquelas princesas. Ela ficou pensando: puxa, eu bem podia fazer isso. Não E tinha foi com ninguém? isso. Não, para ela não. Para ela o que acontece é que as damas, essas princesas, elas eram tutoriadas pelas damas da corte que vieram com os imperadores, com a família real, né, dos imperadores, com Dom ainda em 1808. Então era todo um entourage português que viera com eles, com a família real. Então, assim, para Maria Graham, aqueles portugueses não condiziam com a nova mentalidade europeia, iluminista, liberal, que ela vinha Você, tomar. você leu o livro das cartas da Imperatriz Leopoldina? Imagina se não. É Então, lindo, é um livro belíssimo, porque esse ali livro é magnífico. Mas é então, um livro que, na nesse livro verdade, fica claro o contraste dos Habsburgo com os Bragança. Não fica? assim, fica claro, A porque própria Leopoldina se ressentia disso. muito, ai, muita coisa, porque ela vinha de uma corte que era a corte mais festejada na Europa naquele momento, a mais assim culta. Ele, nossa, Francisco I, ele era o déspota esclarecido, ele era uma personalidade que significava assim todos os avanços das monarquias absolutistas na Europa. E Leopoldina, ela era uma arquiduquesa completamente, ela era criada num ambiente de muita música, de muita cultura, de muita, enfim, e os Bragança não, eles eram um outro tipo de monarquia, né? Eles eram mais fechados, eram ligados
eram muito mais religiosos, eram ligados àquela coisa da ibérica, da cultura ibérica, era outra sensibilidade. Na verdade, o que Dom João quis foi exatamente trazer um componente de modernidade para o Brasil. Ele pensou no casamento da Leopoldina com Dom Pedro para ter essa aliança, uma aliança que desse uma modernidade em todos os sentidos, uma modernidade política e desse um status ao Brasil, aquela monarquia que havia vindo, né, se transposto da Europa para a América, para uma colônia, coisa que era completamente inusitada. Foi a primeira vez que isso aconteceu e única, e foi uma grande ideia. Isso foi até uma coisa pensada por Pombal, muito antes da família ter vindo para o Brasil. Então, assim, o que acontece foi que Leopoldina significava... Século XVIII, olha aí, século XVIII. Sim, final do XVIII, tá? Final Eu vou do trazer 18, você pro século XVIII. Não adianta puxar a sardinha, não adianta, porque isso é no final do XVIII para o XIX. Tudo aconteceu no XVIII, tudo, absolutamente tudo. Não, tudo aconteceu no XIX, tudo. Tudo foi planejado no 18. Ah, sim, em 17 tudo aconteceu para ser planejado no 18, enfim. O tempo é um encadeamento sem fim, é uma coisa que a gente não pode nem dar vírgulas, né? Porque agora me diz uma coisa. Em uma frase, quem foi Maria Graham? Então, Maria Graham foi uma inglesa, uma escritora inglesa, pintora também e professora que esteve no Brasil entre os anos de 1821 a 1825. Ela escreveu, durante o tempo que ela esteve aqui, ela escreveu Diário de uma Viagem ao Brasil, que é hoje um grande documento para aqueles que querem se debruçar e conhecer a história dos anos de independência, o que foi o Brasil nessa fase, que foi uma fase extremamente conturbada e rica, né? Porque a gente sabe que é nas revoluções, é nessas conturbações sociais e políticas que as coisas se movem, né? Então houve grande mudança no Brasil nesses anos. Ela esteve e viu em loco, ela escreveu o que viu, ela pintou muita coisa, tanto paisagens quanto a etnografia da nossa escravidão, principalmente a escravidão da Bahia. Então, assim, ela foi também a nossa governanta das princesas imperiais, o que foi a primeira e única aqui no Brasil dessas princesas, principalmente da Dona Maria da Glória, que era a princesinha mais velha, que na época tinha 6 aninhos, e que viria a ser, no futuro, Dona Maria II, a Rainha de Portugal. Então, assim, realmente, a Maria Graham, ela traz para nós um sopro de modernidade, de pensamentos, assim, mentalidade, de uma intelectual e de uma mulher que era uma abolicionista, de uma mulher que tinha uma empatia muito grande pelos mais menos favorecidos, tá, da sociedade. Então ela consegue ter esse olhar amplo para o nosso espectro social e nos diz já naquela época uma coisa importante, que eu considero muito importante. Ela diz que um dos nossos mais importantes problemas naquele momento, 1823, era que as diferenças sociais que o Brasil insistia em manter com a escravidão e com a sociedade de elite e aquela coisa, era exatamente o problema do nosso atraso. Então ela colocava a questão social, das desigualdades e da insistência em se manter as desigualdades, que ela achava assim, totalmente descabido. Ela dizia que esta era o problema
fundamental do Brasil. E parece que ela acertou em cheio, né? Porque até hoje me parece que a coisa continua muito na mesma situação da desigualdade. Eu vou ser o provocador aqui, eu posso fazer um advogado do diabo? Ah, não, peraí, para. Claro. Tipo assim, ela falou isso porque ela é britânica. Não, mas é claro que não, João. Mas claro, tudo bem. Ela é britânica. E você foi reprovada, porque eu falei assim, me diga em uma frase quem foi Maria Graham. Você fez um panegírico agora, várias páginas, várias paradas. Uma frase, Maria Graham, uma frase. Foi uma mulher que conseguiu, uma intelectual, enfim, ela tem vários pontos que a gente tem que alinhavar para poder falar dela no Brasil, tá? Porque ela é uma figura complexa, poliédrica. Na verdade, ela era uma mulher muito inteligente e muito perspicaz, e assim, muito independente. Eu acho que e ela não corresponde exatamente como você falou, ela era uma britânica. Sim, ela era uma britânica, mas ela não corresponde àquele padrão britânico que nós tanto lemos e estudamos, que é daquela elite, aristocrática. Não, ela não corresponde a isso. Ela, pelo contrário, ela tem toda uma mentalidade ligada aos românticos. Então ela tem uma coisa do romantismo, ela tem uma coisa de filosofia, ela tem uma coisa do liberalismo como um movimento que levaria ao progresso, que naquela época o liberalismo levaria ao progresso, né? Estava ligado ao progresso, mas era um liberalismo ligado... Vamos entender que o liberalismo é um movimento que ele é nutrido pelos ideais da Revolução Francesa. Então, aquela coisa da igualdade, da fraternidade, isso... e da igualdade social que o liberalismo diz, da liberdade que você deve ter, isso tudo foi nutrido, foi fermentado pelos ideais da Revolução. É claro que o liberalismo tem outros desdobramentos, tá? Ele provoca uma desigualdade por si, ele provoca uma desigualdade pela cultura, exatamente pelo conhecimento. Ele impõe esses valores como sendo valores exatamente muito importantes para que uma pessoa tenha sucesso. Então, claro que há esses contrapontos do liberalismo, mas ela associava isso ao progresso humano. Tá? Agora, Denise, uma outra dúvida que eu tenho você acha que... A gente conhece a figura da Leopoldina, para mim, sempre foi uma figura que me apaixonou muito, a Leopoldina. Mas acontece que ela chegou depois da independência, a Maria Graham. Como é que você vê o papel da Leopoldina junto a Dom Pedro e em que medida a Maria Graham foi responsável pela capacidade da Leopoldina influenciar Dom Pedro? Não sei. Não teve isso. Não teve isso. Não teve. Mas foram muito amigas. Muito amigas, mas a amizade delas é pela documentação, tá, João? Eu falo para você o que está na documentação que a gente consegue extrair. Se não for pela documentação, vai ser só com psicografia, cara, senão... Sim! Não, e você sabe que a gente ouve as vozes da documentação, ainda tem isso, né? A documentação fala, e a gente ouve aquele negócio todo. Então, assim, existe sim, mas... no sentido assim, a Maria Graham e a Leopoldina, elas tiveram... assim, quer ver? A Leopoldina, quando veio, ela veio dessa corte que era festejada, ela era uma mulher que tinha bebido do iluminismo, ela tinha uma educação iluminista, tá? A corte era uma corte iluminista, a corte de Francisco. Ela era uma mulher enciclopédica, né? Ela sabia mineralogia, ela sabia as fainas do campo, ela sabia teatro.
Sim, sim. Era treinada, treinada. Sim, ela era uma arquiduquesa da Áustria. Imagina, aquilo era muita coisa, tá? Liszt fazia parte dos salões da corte. Tá? Beethoven fazia parte dos salões. Então, assim, ela tinha vestidos belíssimos, ela lia muito, eles faziam teatro, os nobres, eles tinham esses hábitos de encenar suas peças na corte. Eram coisas lindas, eram festas magníficas. E, enfim, essa era a Leopoldina, uma mulher ilustrada, muito bem preparada, que veio para o Brasil para casar com Dom Pedro, um português que nunca tinha saído daqui, que não falava outra língua que não fosse o português, e falava mal o francês. Então, o que acontece? Quando ela chega aqui, ela logo relata isso, tem no Diário de uma Viagem ao Brasil, ela relata, Maria Graham, que quando Maria Graham entra no palácio e começa a ter problemas com as damas portuguesas e toda a criadagem portuguesa que não queria que ela ficasse, não queria por quê? Porque a Leopoldina, quando chegou ao Brasil, ela já tinha sofrido um problema sério com esses cortesãos por conta dela ser uma estrangeira, porque eles queriam que Dom Pedro tivesse casado ou com uma prima ou com uma tia portuguesa ou espanhola que fosse, mas que fosse daquelas famílias ibéricas. Tá? Então eles não conseguiram admitir a presença de Leopoldina no palácio. Isso foi a primeira coisa. Então, quando a Leopoldina chega com os criados dela, austríacos, ela tinha um secretário que ela gostava muito e que então, mais tarde, ela conta para Maria Graham que ela adverte a Maria Graham para tomar cuidado, para que não coma nada à noite que vier da cozinha, para que ela não tenha o perigo de ser envenenada como este secretário dela foi envenenado logo que eles chegaram ao Brasil. Por quê? Porque este secretário, ao ser envenenado, toda a ligação que ela tinha com a Áustria, de cartas, de notícias, ficaria completamente dificultada. Então, a intenção desses cortesãos era dificultar a vida da Leopoldina e, assim, isolar ela o máximo que pudesse. E eles continuaram a fazer isso durante os anos. Quando Maria Graham chega, qual é o grande problema? Problema número 1, Maria Graham é estrangeira, que era o mesmo problema de Leopoldina. Problema número 2, além de Maria Graham ser a provável governanta, porque ela nem conseguiu ser completamente, foi um período muito pequeno, um mês, ela tinha grande ascendência sobre Leopoldina. Elas eram amigas, elas tinham grandes afinidades intelectuais, as duas falavam a mesma língua, tá? Elas falavam a mesma língua intelectual, as duas adoravam mineralogia, as duas entendiam o francês, o inglês, o italiano, o austríaco, enfim, o alemão, elas falaram. Mas você conseguiu detectar algum traço que uma tenha passado para outra? Eu sei que é dificílimo isso, mas você consegue? Será que daria para falar de uma Leopoldina antes, uma Leopoldina depois? Não, a Leopoldina... Dá para entender uma Leopoldina depois de Maria Graham, pela documentação, uma Leopoldina esperançosa. Esperançosa e feliz por ter alguém que a ouvia. Tá? Ao mesmo tempo que era uma Leopoldina que lamentava muito a distância que ela tinha da Europa. Ela lamentava muito toda a desilusão que ela teve no Brasil, que ela chegou com muita ilusão, com muita fé e felicidade de ter um país novo na América, enfim, e aos poucos ela foi sendo isolada não só por Dom Pedro, que na verdade não queria muito saber dela, quanto da corte, que foi muito cruel com ela. Então, quando Maria Graham chega, ela é uma amiga. Ela é uma amiga, ela é uma confidente e ela é, na verdade, alguém que a Leopoldina deposita esperanças, tá? Qual que era a idade dela? Entretanto,
Maria Graham não consegue salvá-la. Tá? E isso é uma coisa... Qual era a idade da Maria Graham nessa altura? Maria Graham estava com 37 anos. E Leopoldina tinha 25. Uhum. Leopoldina era uma moça, era uma mulher doce, educadíssima e muito bondosa. Ela era muito bondosa com os escravos, ela era muito bondosa com todas as pessoas. Mas o que importa nisso, nesse momento aí que você diz, é o seguinte: nós temos um dificultador, então, nesse momento todo. Para que as pessoas, nossos amigos, nos entendam, Maria Graham chega ao Rio de Janeiro de volta em 1824 para ser governanta da princesinha, filhas do casal de imperadores, Dom Pedro I e Leopoldina. Ela chega com carta branca dos imperadores. Olha, você pode fazer o que você bem entender com relação à educação delas. E aí Maria Graham vai à Inglaterra e providencia livros e todo o material didático especialíssimo para fazer as aulas e dar toda a educação, não só de letras, quanto de modos de alimentação, de brincadeiras, toda uma pedagogia que Maria Graham tinha para essas crianças. Mas aí, quando ela chega ao palácio, ela encontra uma situação adversa. Ela encontra, ela tem duas situações. Ela tem a situação dos imperadores darem a ela a carta branca e quererem que ela seja a governanta, mas ela encontra toda a criadagem do palácio, que tinha uma influência imensa sobre Dom Pedro, contra ela. Tá? Maria Graham chega num momento difícil, gente, porque ela chega em 1824, depois da independência. É uma época em que Dom Pedro I está apaixonado por Dona Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. Já tinha tido a Constituição? Já, ele estava fazendo... otorgada? Já tinha sido otorgada, porque ela foi otorgada em março, ela chega em setembro. Então, o que acontece? Dona Domitila, ela já estava impondo uma maneira de viver no palácio, tá? Em que existia só uma regra nos porões e nos corredores do palácio. Ou você agradava, ou você desagradava a Dona Domitila, tá? A favorita, a Marquesa de Santos, porque ela sim estava no poder. Então tudo que ela fez enquanto ela esteve no palácio, nos bastidores, o que ela desejava era o lugar político de Leopoldina, que ela não tinha, porque Leopoldina tinha um lugar político. Então, ela não tinha esse lugar. Então, ela fez de tudo para isolar Leopoldina o máximo que ela pudesse, para que Leopoldina ficasse esquecida, ficasse fragilizada, ficasse doente. E foi o que aconteceu realmente, até que ela morreu. Tá? Então, assim, Maria Graham entra no palácio exatamente nesse momento de grandes conflitos. O conflito da Leopoldina, que na verdade não tinha conflito nenhum, a Leopoldina era a imperatriz, e quem estava trazendo esse conflito e toda essa melancolia ao palácio era a Domitila de Castro, tá? Então, assim, Domitila, ela era, digamos, ela estava atrás dos panos, ela estava dando as ordens, as cartas, de maneira que Leopoldina ficasse distante. Maria Graham chegou. Maria Graham era amiga de Leopoldina, se tornaram muito amigas. Tinha a carta branca do imperador e da imperatriz. A imperatriz era a mãe. Tinha acesso total às crianças. O que eles precisavam fazer? Eles precisavam tramar contra a Maria Graham de maneira que inviabilizasse a permanência dela no palácio, porque ela estando no palácio, ela podia dar força a Leopoldina. Então, eu acho que aí eu responderia a tua pergunta
na verdade, assim, numa suposição, né, João? Porque ela não conseguiu ter tempo hábil para emprestar esse apoio, essa força a Leopoldina. Não houve isso. A história não foi por aí. A história foi ao contrário. A Maria Graham saiu do palácio, a Leopoldina foi realmente isolada, quase que num cárcere privado. Quanto tempo ela ficou no palácio? Maria Graham? É. Um mês. Um mês. Um mês? Um mês apenas, e foi assim, foi um mês que, vamos dizer, foi um mês que pontuou na nossa história, pontuou na história de Leopoldina, na história do palácio, pontuou nessa interseção de forças entre que demonstrou bem, inclusive, a força da Marquesa de Santos, tá, uma força política, muito mais do que essa coisa só do romance. Ela teve uma influência política imensa sobre o Dom Pedro I. E, enfim, e foi exatamente após a saída de Maria Graham do palácio que Leopoldina, então, quase que ela fica num limbo absoluto. Ela fica... Isso a gente sabe pelas cartas, tá? Então já as cartas... Mas vem cá, ela ficou um mês, mas ela continuou como governanta ou acabou em um mês o contrato, digamos? Então, ela entrou como governanta em setembro de 1824 e aí ela foi muito esperançosa, começou a fazer o plano pedagógico dela. Quando então, logo no primeiro momento que ela chegou ao palácio, no dia seguinte, logo ela já percebeu, porque ela era uma mulher altamente intuitiva, ela conhecia os meandros mentais das pessoas, né? Enfim, então ela percebeu que ela estava num território completamente minado e perigoso. Ela percebeu. Então ela percebeu isso logo no momento em que ela começou a desfazer as suas malas e tal, e que ela percebeu pelo jeito bastante irônico desses criados. Eles se cercaram dela no quarto dela, nessa torre, e para ver o que ela estava tirando das malas e tal, e eles começaram a meio que zombar dela. E ela então começou a perceber que ali tinha algum grande problema, e ela foi logo falar com a Leopoldina. Leopoldina então falou para que ela tivesse assim, ficasse atenta, mas não falou mais nada. Bem, logo em seguida, logo em seguida, ela foi numa manhã, ela acordou e foi ao quarto da princesinha. Essas amas eram amas de banho, de dar banho, tá? De fazer todas essas... de acompanhar o dia a dia das princesas. E Maria Graham era a governanta educacional, educativa, de dar a ela os parâmetros educativos. Tá? Então ela chegou ao quarto da princesa, e a princesinha estava tomando banho, quer dizer, as amas estavam dando banho na princesa no meio do corredor, onde passavam os escravos, onde passava a guarda, assim, não era no banheiro que eles estavam no corredor. Ela completamente nua, despida em frente a todos. A Maria Graham achou aquilo um absurdo, e aí reclamou com as damas, e as damas falaram que não ia mudar aquilo de forma alguma, desde que só se ela tivesse uma autorização do imperador e tal. Aí ela começou a perceber o grande problema. Logo em seguida, elas pediram, o mordomo pediu uma autorização para jogar cartas à noite, depois que as princesas fossem dormir, que ele subisse as escadas acima do sótão e ficasse jogando cartas. Ela disse que não poderia de forma alguma permitir aquilo, que ela tinha prometido aos imperadores que nunca deixaria as princesas chegarem perto de cartas ou jogos parecidos. Pronto. Aí
Isso aí, ela foi no dia seguinte falar com a Leopoldina, olha, Leopoldina, aconteceu isso, eles foram lá pedir para que ela jogasse, para que eles jogassem cartas com amigos, depois que as princesas fossem dormir. Aí a Leopoldina falou, olha, eu te agradeço muito você ter me dito, acho que você está certíssima, só que eu acho que daqui para frente você tem que considerar eles, assim, os maiores inimigos seus, cuidado. E preste atenção, Maria Graham, você não coma, aí é que ela falou para que não comesse nada, porque poderia vir com veneno. Aí ela contou do secretário que tinha morrido logo que ela tinha chegado ao palácio e tal. Aí Maria Graham ficou apavorada e assim ficou sem saber mais o que fazer. Bem, eles continuaram a tramar várias outras tramas menores e tal, até que chegou um dia em que tinha um passeio de carruagem, uma coisa assim, corriqueira, e a princesa, Dona Maria da Glória, estava sentada no lugar que lhe cabia na carruagem, que tinha lugares certos. E a Maria Graham estava sentada no lugarzinho de Maria Graham. Só que aí a princesa pediu para que mudasse de lugar. Ah, Maria Graham, troca de lugar comigo. Maria Graham foi e trocou. Pronto, isso foi o suficiente para as amas ficarem completamente iradas e tramarem o que foi, na verdade, a gota d'água. Tá? A partir desse evento, a Maria Graham não ficou mais no palácio. O que aconteceu? Essas damas, elas sabiam que Dom Pedro detestava ser acordado na sesta. Isso era conhecido, faz parte da história. Vários livros vão falar sobre isso. E elas, já sabendo desse ponto fraco, elas esperaram Dom Pedro dormir. E quando ele estava no meio da sesta, elas adentraram o quarto aos berros e acordaram Dom Pedro, avisando que elas iam embora do palácio. Todos os criados iam embora do palácio. Aí ele acordou, ficou... Uma greve. Desesperado. Não, ele ficava realmente, isso era conhecido. E aí, o que acontece? Ele diz para ela, o que houve? Aí ela diz, não, aconteceu que a Maria Graham, ela não sabe o lugar de um criado, ela está colocando na cabeça da sua filha ideias muito estranhas, ela está dizendo para sua filha que as pessoas têm que ser iguais, tem que cuidar das pessoas com igualdade, que você não pode bater ninguém, que você não pode destratar um subalterno. E ela fez com que a sua filha trocasse de lugar com ela na carruagem, coisa que era completamente incabível. E aí Dom Pedro fica possesso e diz que não ia admitir que ninguém destratasse a família dele e muito menos os criados que tinham vindo tão fielmente com a família de Portugal para estar com eles no palácio. Então, que a partir daquele momento ela estaria fora do palácio. E aí pediu uma caneta, pediu uma pena, pediu a tinta, pediu papel e aí assinou para que Maria Graham fosse embora do palácio. Mas vem cá, ela foi embora do palácio ou ela cessou de ser a governanta? Não, ela cessou de ser a governanta e ela foi embora do palácio. Porque uma vez... Quer dizer, durou um mês a educação dela. Durou um mês, exatamente um mês apenas. Quer dizer, a gente pode concluir que eles foram muito bem-sucedidos em toda a articulação de... política lá entre eles, de cercear os poderes de Maria Graham, né? Então, uma dúvida. Grande ascensão. O livro que ela escreveu quando? O Diário de uma Viagem ao Brasil. Isso. Ela escreveu durante o tempo que ela estava aqui, de 1821 a 1823, e depois de uma segunda edição do ano na segunda edição que saiu em 1835, ela então nessa segunda edição ela coloca o ano de 1824, que na primeira edição
de 1824, não tem, só vai de 1824 a 1823. Então, é a terceira viagem ao Brasil que ela coloca nessa edição final. Tá? Olha só, então, deixa eu te falar uma coisa. Faltam 20 minutos para terminar. Vamos falar de Laranjeiras? Vamos falar das coisas que aconteceram depois? Sim, mas olha só, a Carla Rejane está perguntando onde consegue mais. Mas o quê? Eu não sei, ela escreveu aqui. Onde consigo mais? Porque, olha, na verdade... Você consegue tudo no livro que a Denise vai publicar, que está no Prelo. É ou não é? Fala a verdade. Sai agora, no segundo semestre, uma inglesa na independência do Brasil. Maria Graham, uma inglesa na independência do Brasil, que tem uma pesquisa muito, muito, muito ampla mesmo, bastante aprofundada, sobre todos os anos em que ela esteve aqui e sobre a participação dela nas lutas da pós-independência de 1824, a Confederação do Equador. Teve a participação dela em 1821 na junta governativa de Pernambuco, que é uma rebelião pré-independência. Tem toda muito aprofundado em todos os sentidos. Que mês vai ser, Denise? Que mês vai ser? Já tem andado? Não sei conta do que? O lançamento do livro? Ainda não sei, por conta dessa coisa da pandemia. Eu acho que quanto mais para frente um pouquinho, até que as pessoas estejam mais motivadas. Né? Sabe que a pandemia pegou meu livro no meio do caminho, né? Eu tinha acabado de lançar um livro e veio a pandemia. Aí eu fiz muito bom o seu livro, é maravilhoso. Um lançamento virtual. Adorei. Foi o que deu para fazer, né? Um lançamento virtual. Não sei, quer dizer, também... O pessoal está sedento aqui. Agora, olha só, o livro da própria Maria Graham, o livro da viagem. Onde dá para encontrar esse livro? Na Amazon. Na Amazon você encontra, na estante virtual você encontra também. Viagem tem PDF para ler no tablet, coisa assim? Não. Não tem PDF? Não tem PDF, não. Não? Eu nunca consegui o Diário de uma Viagem ao Brasil em PDF. Mas pode ser que tenha. Mas olha, eu já tentei bastante. Mas não tem, mas tem. Você não faz uma noite de autógrafos, todo mundo de máscara, a cada metro de distância? Aí a gente faz uma aglomeração à distância. Não? Isso vai ser ótimo. Vamos fazer. Não, mas aí a gente anota na agenda, a gente faz toda uma preparação para isso, um estudo. Agora vem cá, vamos lá. Ela saiu do palácio, porque a gente tem 15 minutos para terminar. Isso. Ela saiu do palácio e o que aconteceu? Então, ela saiu do palácio. Onde ela foi? Então, ela foi, assim, isso eu acho legal a gente falar, porque a gente fala muito de Maria Graham no palácio, até ela chegar ao palácio, mas teve esse ano, o ano de 1825. Ela sai do palácio em outubro de 1824, totalmente sem dinheiro, porque ela não recebeu o dinheiro das aulas e do material que ela fez na Inglaterra, não recebeu nada, porque o mordomo, o Plácido Pereira de Abreu, não pagou nada, porque ele infernizava a vida dela e continuou infernizando durante todo o ano seguinte. Ele não sossegou. A ideia era acabar com ela, mas eles não conseguiram, quase acabaram. E aí, ela totalmente sem dinheiro, o que ela pensou? Bem, eu vou para casa de um amigo que lhe abriu as portas, Dr. Dixon, que era um médico inglês, que morava na Rua dos Pescadores, número 79, a sua área lá de Santa Rita, tá? Tudo acontece em Santa Rita, entendeu? Tudo acontece em Santa Rita. Tudo acontece em Santa Rita. Exatamente. E isso foi muito legal, porque isso foi uma coincidência das nossas pesquisas, que foi uma coincidência felicíssima, que graças a você eu consegui. O mapa que você, gentilmente, que você é bom nessa coisa dos mapas, você sabe todos os mapas e tal, e eu não tinha ideia de onde ela morava. A única ideia que eu tive, que foi a partir disso que nós conseguimos um diálogo até para a gente entender o lugar onde era, é o seguinte. Ela descreveu no diário dela, ela coloca esta paisagem que ela mesma desenhou a partir
da janela lateral do quarto dela, o que ela via, tá? Na Rua dos Pescadores, número 79, ao sair do palácio. Então, o que ela via? Ela via o casario, né? Todo o telhado do casario, e ela via ao fundo essa torre, a torre sineira da igreja de Santa Rita. Nós concluímos que essa era a igreja de Santa Rita, tá? Porque não poderia ser outra, ela morava na Rua dos Pescadores. Então, nesse momento que as nossas duas pesquisas se encontraram, e isso que eu acho bem bacana no nosso ofício de historiadores, exatamente essa troca de informações dos documentos, porque são muitos documentos e muitas vezes você capta um ponto que você, nossa, o que é isso? E um outro que está fazendo uma outra pesquisa está também naquele estudo. E você consegue entrelaçar, então, a documentação. E foi isso que aconteceu. E nós, então, identificamos o lugar que ela morou, que era lá na Rua dos Pescadores. Que foi João Carlos que conseguiu essa documentação. Então, eu gosto nessas lives de sempre dar uma dica para o pessoal em termos de como fazer pesquisa, né? A Denise está comentando da coisa dos mapas. E realmente a gente tem um acervo documental impressionante aqui no Rio de Janeiro. E dá para descobrir muita coisa legal. Quando eu vi a figura que ela me mostrou da torre da igreja de Santa Rita, eu fiquei intrigado, porque tem uns telhados que aparecem na frente, e eu pensei cá comigo, poxa, se tem esse monte de telhado na frente, ela não podia estar na Rua dos Pescadores. É impossível. Porque se ela está na Rua dos Pescadores, não tem telhado nenhum na frente. Ela está de frente para a rua, ela olha para o lado e vê a torre da igreja. Ela estava de lado, ela era a janela lateral do quarto dela. Tudo bem, mas aí a coisa não é tão simples assim. E aí que entra a jogada, porque existem alguns autores que trazem para nós instrumentos de pesquisa. Então, por exemplo, um instrumento de pesquisa é esse aqui que eu separei, que são os mapas. Isso, exatamente. Do Boto, não é? Isso aqui é da segunda metade do século XIX, contém os lotes do Rio de Janeiro naquela época, por volta de 1860, por aí, com as instalações. E tem a numeração. Só que vejam, a numeração das ruas do Rio já mudou umas 2 vezes. Então existe um outro instrumento de pesquisa, que é o livro do Cruvelo. O Cruvelo, ele se deu ao trabalho de anotar como era a numeração antiga e como é a numeração nova e quem morava em cada lugar naquela data, entendeu? Ou seja, você usando esses instrumentos, você consegue matar charadas. Por exemplo, nesse caso específico, o bendito imóvel no qual ela estava era um imóvel que ia até a rua de trás. Entende? Ou seja, a janela dela podia estar numa posição que não é a posição natural no lote de hoje. Sim, não, com certeza. E aí mas quando eu olhei, eu falei, impossível. Só que, claro, fazendo esse cruzamento, agora, eu acho que a maior dor para nós dois foi ver que o lote onde ela morou não existe mais. Não, isso aí são lágrimas. Porque ali, João. Eles unificaram uma série de lotes e fizeram um mega hotel naquela rua. Então, hoje é a Visconde Inhaúma, a Rua dos Pescadores. Vejam só, pessoal, a praia ali da Praça 15 são 2 praias. A praia que está na frente da Praça 15 se chama Praia de Nossa Senhora do Ó. Depois tem um rio. Esse rio é o rio que nascia no Largo de Santa Rita e corria pela Visconde de Inhaúma. Depois do rio você tem a Praia dos Mineiros. Então são 2 praias. Praia de Nossa Senhora do Ó e Praia dos Mineiros. Esse rio, ele foi desviado para dentro do terreno dos beneditinos. E a rua ficou assoreada, o leito do rio ficou assoreado e nasceu a Rua dos Pescadores. Tá? A praia passou a ser uma praia só, mas originalmente eram 2 praias. E a Rua dos Pescadores, hoje nós chamamos de Visconde de Inhaúma. Ela começa ali na 1º de março, vai até o Largo de Santa Rita.
E no seu início está justamente o túnel 450, ali na 1º de março. É bem ali onde está a Rua Visconde de Inhaúma. Então, claro, hoje, se você imagina alguém numa janela na Visconde de Inhaúma, você não imagina que ele está vendo esse monte de telhados. Mas, claro, na época era assim possível. Mas, infelizmente, o terreno no qual ela vivia, na casa desse médico, esse terreno foi incorporado a outros para se fazer ali no lugar um enorme hotel. Então, infelizmente, já não está mais... o imóvel não está lá para a gente ver como era, né? Isso, é isso aí. O que você vai falar das Laranjeiras? Então, aí o que acontece? Ela fica na casa do Dr. Dixon mais ou menos uns 4 meses, e aí uma amiga portuguesa que tem uma bela propriedade em Laranjeiras, inclusive ela desenhou aqui a propriedade, tá? Belíssimo. Ela emprestou uma casinha para Maria Graham. Olha, você pode ficar o tempo que você quiser. Era uma casa muito pequena, uma casa muito rústica, que ela mesma diz, a minha casa tem só uma janela de vidro. E era um telhadinho, era um cômodo só, grande. E nessa casa, ela passa todo o ano de 1825 até outubro de 1825, quando ela consegue finalmente os passaportes para voltar à Inglaterra. É importante, eu acho bacana essa passagem dela por Laranjeiras, até pelos amigos que estão aqui, que moram em Laranjeiras, até por nós que passamos por Laranjeiras, eu passo sempre querendo imaginar onde era. Os lugares. Isso é bem o que acontece mesmo, né? Porque, eu já sonhei com o Rio no século XVIII, sabia? É? Que eu tava andando e tal, na praia e tal. Olha só, vocês estão vendo aqui, gente, aqui era a fonte de água ferruginosa que era em Laranjeiras e que os viajantes e todos os moradores do Rio de Janeiro, da corte, quando iam para o subúrbio de Laranjeiras, eles passavam por esse caminho que levava a essa fonte ferruginosa, tá? Então, é interessante a gente observar como Laranjeiras era lindo, cheio de matas, e era bastante bucólico, um lugar que era bem assim, vazio, vamos dizer. Eram sítios longe um dos outros, e Maria Graham morava em sua casinha, que era muito simples, tanto que um outro inglês, num outro diário, que não tem nada a ver com o dela, é um outro documento, é o almirante Graham Eden Hammond. Ele vem ao Brasil em 1825, e ele, quando vai fazer uma excursão a essa fonte ferruginosa, ele conta no diário dele que ele passou pela casa da Maria Graham, que ele detestava. E aí, ele detestava ela, ele achava ela mentidíssima, ele achava que ela era louca, ela era uma mulher que falava, né? Era fora da curva. E aí ele diz assim, mas a casa dela é realmente uma choupana, pejorativamente, o tempo todo pejorativamente. É uma casa... Ela só tem o seguinte, você entra, só tem uma janela. O telhado, você consegue ver o céu. É como se você vivesse ao ar livre. Ou seja, aquele telhavã entrando uma claridade do céu. E aí ela só tem livros, ela só tem espécimes botânicas secas, ela só tem a foto do ex-marido, o capitão Graham, e ela tem a foto de Lord Cochrane, que era um grande amigo dela, e ela tem um monte de peles de cobra e só. E aí era com isso realmente que ela viveu durante um ano. Ela vendeu tudo que ela tinha, ela vendeu os talheres, os pratos, os copos, ela vendeu tudo. E ela teve a sorte de morar perto de um quilombo. Isso é que eu acho lindo. E esse ano que ela passou, então, foi um ano que ela escreveu muito no diário sobre o quilombo, o que eles faziam. Ela descobriu que toda a alimentação dela, os ovos, as carnes, os legumes, e inclusive a segurança dela estava ligada ao quilombo, porque como ela era
tida pelos escravos quilombolas como uma amiga dos pretos, porque eles sabiam que ela nunca denunciaria eles, ela então teve dessa confiança, que ela realmente nunca denunciaria, ela teve uma cortesia, vamos dizer, deles, de segurança, de bem-estar. Eles proviam a ela essas alimentações e tudo que ela precisava. E então, o que não acontecia com o resto dos sítios, tá? Porque o resto dos sítios eram roubados, eram saqueados, e eles faziam o terror lá quando eles queriam para roubar o prata. E isso acontecia, mas com ela não. Tanto que houve uma vez um grande roubo, que foi um roubo até conhecido, e que Dom Pedro e toda os soldados lá da segurança foram procurar o quilombo, mas eles nunca conseguiram encontrar esse quilombo de Laranjeiras. Por outro lado, os estudos dela, o que ela escreve no Diário de uma Viagem ao Brasil, isso está no Diário de uma Viagem ao Brasil. Aliás, desculpa, isso está no esforço biográfico de Dom Pedro I, tá? Que foi escrito em 1835, anos depois da morte de Dom Pedro I. Ela faz um esforço e conta toda a vida dela no ano de 1825. Ela mesma escreveu isso? Ela mesma que escreveu isso tudo. Isso tudo é ela escreveu. O esforço biográfico é fantástico. Denise, olha só, rapidinho, só uma coisa. Sabe quanto tempo falta? Adivinha. Nem fala. Dá 10 minutos. 2 minutos, olha só. Pena, gente, olha. Vem cá. Você vai querer fazer a parte 3? Para vocês, leiam Maria Graham, e quando for a época que eu for lançar o meu livro, se vocês desejarem ler, vai ser um prazer, porque vocês que gostam dessa vida de Maria Graham gostariam muito de conhecê-la. Você responde 2 perguntas minhas? Sim. Primeira, você topa fazer a parte 3? Não, né? Não, até faço. Aí a gente faço. Vou combinar com você a data. Tá. Faço com o maior prazer. Falar de Maria Graham, falar do Império, falar do Brasil, para mim... Sabe o que eu tô achando? Posso dar uma sugestão? Você tem que fazer a sua live. A sua live. Tá bom, eu farei. Não, mas sério, claro. A gente faz junto, não tem problema nenhum. Claro, ajuda, isso não tem problema nenhum. Porque eu gosto de te provocar, é bom. Eu adoro te provocar, eu acho maravilhoso. Agora, olha só, a segunda pergunta é a seguinte. Você, nesse seu livro, qual é o arco temporal que você pega? Sim, 1821 a 1825. Eu pego exatamente todo o histórico de Maria Graham no Brasil. Mas olha... Agora, você conhece o que aconteceu na volta. Sim, claro, mas o estudo... Então a parte 3 vai ser todo o resto, é isso? Não, eu acho que a parte 3 a gente podia fazer o que aconteceu com ela no Chile e no Brasil. Porque eu tenho um estudo grande sobre ela no Chile, só que nesse livro, o livro fala da Maria Graham nos anos de independência do Brasil. Importante a gente saber que a gente tem que dar recortes às pesquisas, tá, gente? Senão a gente fica falando, ninguém entende nada, porque é muita coisa. Agora vem cá. Você botou o docinho na boca falando do quilombo e já tá tirando o docinho também. Peraí. Não, quilombo a gente precisava falar mais, porque ela introduz novos elementos aos estudos, que são hoje estudos contemporâneos, que veem os quilombolas de outra forma, graças muitas vezes aos relatos desses diários, dessas vivências enormes. Sem brincadeira, eu vou te falar, eu acho que você tá de parabéns. Você merece fazer um curso sobre Maria Graham. João, obrigada com a sua ajuda, porque a minha pesquisa... Sério, não, olha só, eu tô vendo o seguinte, a Maria Graham, ela é um hub de assuntos. Você pode falar de escravidão, você pode falar de liberalismo, você pode falar de romantismo, você pode falar de educação. De educação, como tem, é exatamente isso. Como ela é falada em outros lugares, tanto na Inglaterra quanto no Chile. Bem falada. E aqui no Brasil também por nós. Ó, e por vários outros pesquisadores. Que pena.
Agradeço imensamente, muito mesmo, essa oportunidade linda de estar com você e com os amigos. Mil beijos para você e para os amigos todos, queridos, que vieram nos ver. Tchau, pessoal. Tá? Obrigadíssimo. Beijão. Beijo, tchau, tchau. Beijo, amigos queridos.